Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é dia de responder pergunta dos nossos seguidores e eu vou responder pergunta do seguidor que ele quer saber sobre a questão do suicídio. Alguém fez a pergunta nos comentários dos vídeos para mim falar sobre suicídio. Eu andei procurando o comentário novamente, mas não achei mais. Não sei se a pessoa deletou o comentário ou o que aconteceu, mas alguém pediu para mim falar sobre suicídio, sobre se é realmente tão problemático o destino da pessoa que se suicida quando ela chega no plano astral. Então hoje eu vou trazer algumas informações sobre isso. Se inscreve aí no canal, dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo nas redes sociais. Se tiver alguma dúvida, fica à vontade para comentar, sugerindo um tema para os próximos vídeos. E roda a vinheta que logo mais a gente vai falar sobre esse assunto. Então, suicídio é realmente tão problemático assim para a pessoa que chega no plano astral depois que comete suicídio? Cara, o pior é que é muito complicado mesmo. Não é mito, não é pânico que as pessoas provocam, não é medo que as doutrinas tentam impor, é porque realmente é complicado mesmo. E vamos tentar entender o porquê que é tão complicado. A maioria das pessoas entende que o suicídio ele seja na verdade uma afronta contra a lei divina e por isso o sofrimento depois do desencarne por suicídio seria na verdade um pagamento pelo erro cometido. Pode ser que seja, pode ser que não seja, mas a verdade é que tem muitas outras questões envolvidas nesse aspecto. Quer saber por quê, por exemplo? Então vamos lá. Primeira questão. Qual o motivo que leva uma pessoa a estar cometendo suicídio? Se a gente for analisar, a gente vai ver e vai chegar à conclusão que a maioria das pessoas que se suicidam, se não praticamente todas elas, mas de certa forma a maioria, elas estão em um estado de depressão profunda. Quer dizer, a pessoa está num estado de angústia, um estado de insatisfação, um estado de rejeição à vida, um estado de não perceber mais a vida como uma graça, como um presente divino, e ela entra em estado de depressão profunda. Esse estado de depressão profunda, a gente sabe que é uma coisa que rebaixa demais o padrão vibratório da pessoa que está portando a doença. E sabendo que o universo todo ele é composto por energias que se atraem pelo seu aspecto de sintonia e ressonância, então a gente vai ver que uma pessoa que morre em estado de depressão profunda, ela não pode ser atraída para um lugar onde exista harmonia, onde existe equilíbrio, porque as energias são incompatíveis. Semelhante atrai semelhante, não tem como acontecer o contrário. Não tem como ser diferente disso. Se a pessoa estava em depressão profunda, em estado de angústia, de desespero, antes de morrer, por que você acha que depois do desencarne ela vai estar em estado de alegria, de exuberância, de contentamento? Não, ela vai continuar no mesmo padrão vibratório. Uma outra questão que poucas pessoas, na verdade, sabem sobre isso, mas que o espírito Ramatiz explica muito bem em suas obras, é sobre aquela questão que a maioria das pessoas comentam sobre o estado de sofrimento que a pessoa vai se encontrar por um determinado período de tempo após o seu suicídio. Então a maioria das pessoas que fala sobre isso, sem saber o porquê, mas elas falam, né? E elas dizem que quando uma pessoa se mata, digamos que essa pessoa tinha um projeto reencarnatório para viver até os 50 anos. E aos 42 anos de idade, essa pessoa se suicida. Quer dizer, ainda teria 8 anos para ela cumprir aqui na matéria. Então as pessoas normalmente dizem que a pessoa vai acabar passando esses 8 anos restantes em um estado de sofrimento no umbral, sentindo de certa forma as mesmas dores do momento que ela sentiu quando houve seu desencarne. Mas por que acontece isso? É que veja bem, de um modo bem técnico, quando a pessoa está programando o seu projeto reencarnatório, quando esse projeto ele é aceito pelos mentores, pela equipe espiritual do mundo superior, você vai receber uma determinada cota de energia que vai durar pelo período suficiente para você cumprir o seu projeto reencarnatório. Então, se no seu projeto reencarnatório você vai precisar de mais ou menos 50 anos de vida para cumpri-lo, você vai receber uma cota de energia que vai durar exatamente esse tempo para que você possa cumprir o seu projeto reencarnatório. Mas digamos que lá pelos 45 anos de idade você
se suicida, ainda restaria uma cota de energia que sustentaria a sua vida por mais 5 anos, ok? Essa energia vital que é colocada na sua personalidade, no aqui e no agora, essa energia, de certa forma, por ser uma energia bruta, uma energia material, uma energia vivificante, ela é uma energia que vai, quando transportada para o plano astral, ela vai fortalecer, vai dar um vigor muito mais real para as últimas sensações que você teve enquanto estava encarnado. Então, por exemplo, se você foi um cara que se matou com um tiro na cabeça, você vai ficar por mais algum tempo, por mais algum período, sentindo essa dor da bala na sua cabeça, justamente por causa dessa energia que deveria ser usada para sustentar a sua vida física, mas como você interrompeu a vida física, a energia ela vai continuar no seu perispírito, dando vida e dando aspecto realista àquela dor que você sentiu antes do desencarne. Ela vai vivificar essa sensação. Então isso já desmistifica um pouco aquela ideia do castigo, de que o sofrimento na verdade é uma punição, ou seria um castigo. Na verdade ela seria uma punição não porque alguém está te punindo, mas porque é a consequência de uma escolha equivocada, correto? Agora, uma terceira questão ligada ainda ao problema do suicídio, que é uma coisa muito óbvia, mas a maioria das pessoas não pensa nisso. É basicamente o seguinte: você está em um estado de depressão profunda, um estado de angústia, um estado de sofrimento do qual você não tem mais controle. Aí você pensa que você vai dar fim à sua vida para dar fim ao sofrimento. Só que nós, reencarnacionistas, nós sabemos que ninguém morre. Então quer dizer, o indivíduo, o camarada, ele vai lá, comete suicídio, só que de repente ele desperta no plano astral e ele descobre que ele continua vivo. Porque ele morreu, mas acordou e continua vivo. E aí a pessoa acaba se acometendo de um estado de frustração, de um estado de arrependimento tão grande, um sentimento de culpa ainda maior por perceber que o suicídio foi um equívoco. E isso acaba também trazendo sofrimento para essa pessoa. Então, volto a repetir, o suicídio é um equívoco, é uma questão muito complicada, é muito improvável nós pensarmos que uma pessoa vá se suicidar e que vai encontrar no plano astral felicidade, alegria, bem-aventurança, harmonia, ou seja lá o que for. E esse estado de sofrimento, de arrependimento, de perturbação que a pessoa acaba encontrando no plano astral não é o resultado de um castigo imposto pela espiritualidade superior. Ele é apenas o resultado de uma escolha errada. É apenas o resultado dos seus equívocos. Cara, tem gente que se mata por vingança em um relacionamento amoroso que acabou gerando frustração, por exemplo. Você acaba pegando um ódio tão grande da pessoa que você pensa em se matar para fazer a outra pessoa se sentir culpada pela sua morte. Então pense o estado de desequilíbrio mental e emocional que essa pessoa está portando. Quer dizer, a pessoa pode até vir a ser resgatada por uma equipe espiritual que o leve para um hospital no plano astral, mas isso não significa que a pessoa vai estar se livrando do sofrimento, porque ela vai continuar com o arrependimento, ela vai continuar com a frustração, ela vai continuar nutrindo todo aquele sentimento que ela nutria antes do desencarne. Agora, uma coisa é certa, cada caso é um caso, é impossível nós dizermos, é impossível a gente bater o martelo e dizer que a pessoa que se suicida não tem jeito, que ela vai para um umbral na certa, tá? A gente não pode cometer esse tipo de equívoco. A única coisa que é certa é que a pessoa de fato vai sofrer. Mas onde ela vai sofrer a gente não tem como saber, porque cada caso é um caso. Cada pessoa é um universo à parte. Tem indivíduos que pela sua condição vibratória, realmente eles impossibilitam o acesso de entidades benfeitoras que venham para fazer algum tipo de resgate ou algum tipo de amparo. Mas tem outras que muitas vezes elas tiveram uma vida muito boa, uma vida dedicada de certa forma ao bem, ao amor ao próximo e tudo mais, mas às vezes o karma que a pessoa está resgatando é forte demais para ela, a pessoa acaba não tendo forças para dar prosseguimento à sua jornada e acaba sucumbindo. Mas a pessoa tem um histórico de bondade, um histórico que favoreça, que gere méritos para ela e que possibilite, às vezes, em casos raros, a uma equipe espiritual estar chegando
e até resgatando a pessoa. Mas isso é muito raro. Eu particularmente tinha essa ideia de que a pessoa que se mata, a pessoa que se suicida, que não tinha jeito, e que a pessoa ia para um umbral na certa. Mas eu acabei quebrando esse paradigma a partir de uma experiência que eu tive. É que há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, teve uma pessoa aqui na nossa cidade que ela cometeu suicídio. Uma pessoa conhecida que frequentava, inclusive, o centro espírita que eu trabalho e tudo mais. Uma pessoa conhecida do grupo que ela acabou cometendo suicídio. E eu lembro que naquela vez eu fiquei bastante sensibilizado pela pessoa porque eu conhecia essa pessoa e eu tinha certeza de que era uma pessoa que estava gerando muitos méritos por estar suportando a difícil missão que ela estava vivendo aqui na matéria. E então, quando eu soube que essa pessoa acabou se suicidando, eu fiquei bastante sensibilizado porque eu achava que ela tinha, de certa forma, criado uma condição irreversível, de que ela iria para um umbral e não tinha jeito. Naquela noite, 1 ou 2 dias depois que ele se suicidou, eu lembro que eu sonhei, olha só, eu tive um sonho em que eu e mais algumas pessoas estávamos resgatando a alma desse indivíduo e encaminhando ele para um hospital no astral, para tratamento. Aí no outro dia, quando eu acordei, eu logo refutei a ideia, achei que era um absurdo, que não tinha nada a ver, porque eu tinha fixo aquela ideia de que se matou vai para um umbral, não tem jeito. Mas para minha surpresa, cerca de uma semana depois, uma médium do centro espírita, então, ela comentou com nós no grupo de que de fato ela tinha recebido a informação de que aquele espírito já havia sido resgatado e que estava já num plano astral, já estava num hospital, recebendo o amparo que ele merecia. Porque por mais que ele tinha cometido um ato equivocado, ao longo da sua vida ele gerou muitos méritos, então era mais do que justo que ele fosse amparado pela equipe espiritual. Então, quer dizer, eu sempre digo, lá no plano astral não tem um código penal em que alguém pega o delito, olha no livro, vira a página, bate o martelo e diz, não, esta é a sentença devido ao seu ato equivocado. Não é assim que funciona. Mas independente disso, o suicídio é um erro, ele vai trazer transtorno, e independente da pessoa ser auxiliada, amparada ou não, a pessoa vai passar por um longo período de perturbação, principalmente o arrependimento por ter desperdiçado a chance que tinha de crescimento aqui na matéria. O recado por hoje é esse. Espero ter auxiliado nessa questão. Dá um joinha no vídeo, se inscreve no canal. Muita paz a todos, namastê e até o próximo encontro.